Boa tarde, pessoal. Deus abençoe todos. Mas aí, analisando aí algumas coisas na vida, fazendo uma reflexão, dia de sábado, pensando nas coisas e baseado na luz da Bíblia. Queria analisar um pouco da vida de José, né? José do Egito chegou a ser expulso de casa pelos irmãos. Quer dizer, não teve uma base familiar, né? Ele não teve uma estrutura familiar, né? Mas ele tinha algo mais importante do que a estrutura familiar, que a gente pode enquadrar essa estrutura, parte financeira, a gente pode incluir diálogo, conversa, apoio familiar. E ele não teve isso. Ele foi realmente injustiçado, traído pelos irmãos, né? Mas ele tinha uma coisa muito importante, a fé em Deus, né? A fé em Deus. O temor a Deus. Obediência a Deus. Passou por tudo que todos conhecem a vida de José, foi vendido, depois foi mordomo, foi preso injustamente. Mas desse período que ele passou, o primeiro período que ele passou foi a traição dos irmãos. Obviamente, depois o abandono, a humilhação, momentos de humilhação, se tornando escravo. Depois o momento de injustiça, que ele foi acusado pela mulher de ter tentado agarrá-la. Então, um outro processo de injustiça, e foi preso injustamente. Mas nada disso, nesse processo todo, ele perdeu a fé em Deus. O grande segredo de José, no meu modo de ver, foi que ele não perdeu a fé, não perdeu a confiança em Deus, e com tudo isso, continuava a obedecer. E a consequência disso, que Deus libertou ele da prisão e depois levantou ele a governador. Ou seja, de rejeitado a escravo, a humilhado, a sendo preso injustamente, acusado injustamente, períodos de humilhação, Deus depois levantou ele a governador, né? Sem uma base estrutural familiar. Mas tinha uma coisa que Jacó, o pai dele, passou para ele: a fé em Deus. E essa aí é a maior estrutura que o ser humano pode ter. A fé em Deus. A fé em Deus que o pai Jacó passou para ele fez com que nascesse nele essa confiança em Deus. E ele não desanimou, continua obedecendo
e com temor. E aí moveu o coração de Deus, e Deus libertou ele e levantou ele a governador. Amém, pessoal? Então essa palavra aí que eu deixo para vocês, que apesar de vezes de você ter o abandono do teu pai, apesar de você ter abandono dos teus irmãos, da tua mãe, muitas das vezes você não teve uma base familiar, uma estrutura, um porto seguro familiar, com alguém que você pudesse desabafar, com alguém que você pudesse conversar. Você não teve um pai amigo para conversar, para dialogar, uma mãe, uma família estruturada, de repente uma família totalmente destabilizada, destruturada. Você não teve uma base, como José não teve, mas ele tinha uma fé, que é a fé num Deus Todo-Poderoso. E isso fez ele superar todas essas crises, e depois a mão de Deus levantou ele a governador. Então, né, essa mensagem que eu digo para você, para mim, para todos, para continuarmos nesse momento de pandemia, dificuldade, não perdermos a nossa fé em Deus, como José não perdeu a fé dele em Deus. Amém, pessoal? Uma boa tarde, que Deus nos abençoe, nos guarde. Fico na paz de Deus. Tudo de bom.